Glória a Deus, né? Depois que a gente vem várias vezes na igreja, a gente começa a se sentir em casa, então a gente tem uma vantagem muito grande, né, de quem não pegou firme ainda com Deus numa igreja, né? Então as pessoas que você chama para vir nesse lugar, para vir na igreja, eles têm certeza que nós estamos errados. Eles têm certeza que nós estamos iludidos, enganados, né? Então, por causa dessa certeza que eles têm, eles não querem vir aqui, né? E a maioria, até nós, né, quando nós acabamos entrando numa igreja de crente, fora assim, né, pessoas que já nasceram na igreja, nós acabamos indo para a igreja com a mesma desconfiança, né, Raquel? Só que aconteceu circunstância na nossa vida que acabou levando nós lá, daí nós fomos uma vez, duas vezes, aí nós vimos que nós estava enganado, né? Nós estava completamente enganado. Não era nada daquilo que falavam, não era nada do que nós pensávamos, né? E a gente começou a acostumar e a gostar, e aí a gente está tranquilo, nós estamos aqui na certeza que nós estamos no caminho de Deus, né? Que nós estamos certos, nós não temos mais medo de estar errado, né? Agora, uma coisa bem interessante é nós compreender isso, para nós sabermos a luta das outras pessoas, e nós esquecemos disso. Você não tinha medo, Júlio, de estar entrando numa fria? O cara, gente, às vezes ele é botequeiro, macumbeiro, entende? Bandido. Você chama ele para vir numa igreja, ele tem medo de pegar caminho errado. Ele fala até, quando eu vou numa igreja, e se essa igreja não for de Deus? Eles falam desse jeito. Tudo que ele faz, então, aí no mundo é assim. Entenderam? Muito importante você saber disso. Agora, olha bem, depois que nós estamos buscando a Deus, a nossa certeza pode levar nós também a se fixar e acomodar, e nós estarmos pessoalmente, às vezes não é toda a igreja, mas pessoalmente os membros da igreja podem se acomodar e não pegar o propósito de Deus para aquela igreja, para a sua vida. E depois, aqueles que querem, né, muitos que querem, começam a buscar. Ele fala assim, será que não é meu tempo de picar a mula daqui? Será? Parece que a minha vida travou. A pessoa começa a ter dúvidas, ela começa a querer descobrir qual o propósito de Deus para a vida dela. E posso falar uma coisa para você? Ninguém acha esse caminho se não souber como é que você tem que seguir os princípios de Deus para seguir o caminho correto, né? Hoje mesmo um rapaz estava conversando comigo lá na loja, e eu falei para ele assim, cara, eu louvo a Deus, porque eu não segui o meu coração. E uma das coisas que nós temos que saber, que para que você seja, diga comigo assim, eu estou aprendendo a fortalecer o meu homem espiritual, fala aí, para ser dirigido pelo Espírito Santo. Fala aí. Então, né, lá em Romanos 8, a Bíblia fala assim, aqueles que são guiados, dirigidos, né, pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Uma coisa que você tem que compreender, que para que você seja cheio do Espírito Santo e seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você precisa estar em alguns posicionamentos ao qual isso vai fazer com que o Espírito Santo possa te dirigir. Por exemplo, se você não tiver introduzido num corpo de Cristo, entende? Você não vai ser uma pessoa plenamente instruída pelo Espírito Santo de modo ao qual você não erra. Não que o Espírito Santo não possa dirigir uma pessoa que por um acaso não está numa igreja, pode, mas aquela pessoa não vai ser dirigida como se ele estivesse
num posicionamento. Ele pode ir lá, o Espírito Santo, né? Vou dar um exemplo. Eu descobri que o Espírito Santo, né, Jesus, os anjos, o Pai, me protegia desde o ventre da minha mãe. Depois que eu me converti, eu descobri, eu não era crente. Então nós não estamos falando disso, nós estamos falando o seguinte, você precisa compreender que agora o negócio é diferente. Agora nós temos o Espírito Santo morando em nós, habitando em nós. E o Espírito Santo, ele não é invasor. Então você pode entristecer ele, entende? Você pode negar o Espírito Santo, você pode resistir ao Espírito Santo, você pode desobedecer ao Espírito Santo, cheio de razão. Cheio de razão. E então, eu poderia te explicar uma coisa que não vai funcionar para qualquer um. Vou dar um exemplo bem simples. A Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Mas preste bem atenção. Se o cara é uma pessoa que não frequenta uma igreja, que não tem uma vida de oração, que não lê a Bíblia, que não se dedica a Deus, ele não vai sentir paz em Cristo. Ele vai sentir paz quando ele está fazendo as coisas do diabo. Por exemplo, eu só entrava em paz quando eu estava no boteco para tomar uma cerveja. Eu ficava em paz, ali eu ficava alegre, ali eu ficava não sei o quê. Por quê? Porque aquele era meu mundo. Pegaram? Então, se você primeiro não entregar a tua vida para Jesus, não começar a se santificar, esse discernimento para você não funciona, cai fora. Né? Uma vez aqui em Madeirante, os crentes tinham uma mania de ir naquele baile do Bahamas, né? E nós tínhamos um casal aqui que já estava ficando velho no ministério, nós tínhamos um carinho, um amor por aquele casal. E aquele casal já estava chegando no baile do Bahamas, eles eram acostumados, e naquele ano eu estava querendo que eles crescessem um pouquinho mais na fé e não fosse. Né? E a Rosângela, ela foi ensinar um segredo de andar pelo Espírito Santo para ela, para esse casal. Ela chegou no rapaz e falou: ó, tudo que você sentir paz, você pode fazer, que é de Deus. A Rosângela falou isso. E o cara estava morrendo de vontade de ir no baile de Bahamas, ele orou a respeito do baile de Bahamas e sentiu o quê? Paz, alegria. Então, para você buscar a direção do Espírito Santo, você não pode estar gostando de coisa que não é do Espírito Santo, senão você vai sentir paz naquilo. O que a Bíblia fala? Enganoso é o coração do homem. Pegaram, gente? Então vamos supor assim, né? O cara está morrendo de vontade de fumar um baseado, ele é viciado, né? Está morrendo de vontade. E você fala: não, mas se você sentir paz, faz o que você quiser, que é de Deus, ele vai sentir paz para fumar um baseado. Agora preste bem atenção. Se esse cara priorizou frequentar uma igreja, ter vida de oração, santificação e obediência à palavra e seguir Jesus, tudo que não for relacionado a isso vai tirar a paz dele, porque não, mas não deve, isso não é certo, isso não pode, né? Isso não é coisa, né? Então, e aí, quando você desenvolve esse relacionamento com o Espírito Santo, você e ele começam a se entender, aí você vai começar a ter discernimento. Essa paz, ela é uma paz que excede todo, ó, o que a Bíblia diz? A paz de Cristo que excede todo entendimento, esse entendimento humano. Então, de repente, eu saí daquela borracharia, era uma loucura, era contra a minha maneira. Eu não tinha paz no homem natural, mas, de repente eu senti uma paz, senti como se eu estivesse sendo um passarinho solto, né? E de repente eu percebi que por outros fatores, que era o Espírito Santo me conduzindo, e aquela paz excedia todo o meu entendimento. Todo o meu entendimento humano, ela excedia. Né? Então isso é ser dirigido por Deus. Você começa a buscar a Deus, e a paz de Cristo
guiará os vossos corações. Então, para você compreender isso, nós precisamos, tem uma lição, né, que eu não trouxe ela aqui preparada para vocês, mas eu vou falar de algumas coisas que você precisa desenvolver, depois que você entrega para Jesus, depois que você determinou, vou ser firme nessa igreja. Você viu a menina, falou, eu quero ser pastora dessa igreja, que eu vou ser alguém nessa igreja que vai para Deus usar, né? E você começa a tomar uma responsabilidade na obra, aí você começa a ter uma vida de oração, você estuda a palavra. Então, depois que você fez isso aí você vai começar a ter alguns comportamentos. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, né? Sede vós santo, porque santo é vosso Pai Celestial. Segui a paz com todos e a dedicação a Deus, ou a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Jesus, João, né, na sua carta, lá no primeiro capítulo, no Evangelho de João, ele diz assim, mas todo aquele que o recebeu, Deus deu o poder, que é o Espírito Santo, ó, o poder para serem feitos filhos de Deus. Então, diga comigo, eu preciso ser transformado. Charles Spurgeon. Então ele tem uma frase assim, né, que ficou famosa entre os pastores, que é assim: a graça que não transforma a pessoa não é salvadora. Ela não salva. A graça que salva é a graça que transforma a pessoa. Então você precisa entender que ser cheio do Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa se transformar. O que te dá paz tem que ser a palavra de Deus. O que te dá a certeza, a fé, tem que ser a palavra de Deus. Por isso que nós temos que compreender que a primeira coisa que uma pessoa faz, quando ela está buscando ser cheia do Espírito Santo, depois, diga comigo, depois que recebeu Jesus, fala aí, foi batizada, está firme numa igreja, fala aí, tem uma vida de estudo na palavra, fala aí, oração. Aí, né, ela estabeleceu isso na vida dela, agora ela pode falar assim, agora vamos aprender a andar no Espírito. E para andar no Espírito, então, ela tem que saber qual é o ponto que ela tem que andar. Então, ela tem que buscar algumas coisas na palavra que vai ensinar você a andar no Espírito. Aí você vai descobrir que tudo que o pastor pega no pé de vocês faz parte disso. E as pessoas ficam compreendendo errado, eles acham, cada um tem sua maneira de pensar, né? Você fala uma coisa para a pessoa, não, mas eu penso diferente, eu acho que não é bem assim. Então, a pessoa, ela está compreendendo isso porque ela precisa compreender o porquê daquilo. E o porquê é o tempo que vai ensinar, né? Tem coisa que eu falo para vocês, porque se vocês não fizerem, não vai ser salvo. Tem coisa que eu falo para vocês, se vocês não fizerem, vocês não vão crescer. Tem coisa que se vocês não fizerem, vocês não vão pegar a bênção, vocês vão perder a bênção. Tem coisa que se vocês não fizerem, né, vocês não estão deixando os anjos agir para vocês. Tem coisa que vocês não fizerem, né, o Espírito Santo não vai ter que se afastar da tua vida. Então, nós não estamos aqui aprendendo a fazer coisa para pensar como homem natural, né, como religioso, ser bom caráter, por causa de não, gente, é porque nós somos seres espirituais. Então nós temos que saber o que acontece no mundo espiritual. Nós hoje estamos aqui, né, eu estou aqui hoje, para edificar a minha finança na eternidade. A daqui da terra não importa, é de menos. Que da terra vai ficar aqui. Que da terra, querido, por mais que eu ajunte, eu não vou levar nada.
Mas o que eu estou fazendo aqui para edificar, e se eu ganhar alguma coisa hoje, vai durar para sempre. Vocês estão entendendo? Então nós começamos a pensar diferente, e o Espírito Santo, como vai dirigir a gente diferente da natureza dos homens, então nós vamos começar a ouvir sua voz também, através dos seus valores. Então olha bem, põe para mim Isaías 40, 29. Ó, diz assim: aos cansados ele dá nova força, e enche de energia os fracos. Vamos lá. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e cansam, e caem. Mas os que confiam no Senhor, recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Então, primeira coisa que você tem que entender, para você andar dirigido pelo Espírito Santo, você tem que aprender a ser perseverante, a ser disciplinado, a ser uma pessoa firme. E nisso tudo, você tem que ser firme, porque você vai fadigar, você vai cansar, você vai se estressar, você vai enjoar, vai demorar. Você tem que aprender a permanecer. E como é que eu vou permanecer? Renovando as minhas forças, buscando a força e o poder do Senhor. É na força e no poder do Senhor. Por exemplo, né? Uma pessoa falta no culto porque estava com uma dor, um desânimo, né? Se ela estivesse pensando certo, o que ela fazia? O que a irmã fez o dia que estava com dor? Ligou para o pastor. Por que Deus curou ela e não vai curar você? Se não curar você, tem alguma coisa errada. Será que é com Deus? Não, teu modo de pensar impediu o Espírito Santo de dar a mesma bênção que o outro recebe. A cura é para todos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser humilde, eu tenho que falar assim: Senhor, me ajuda. Então eu tenho que vir, mesmo que Deus não me cure, eu venho na igreja e me posiciono. Deus, ó, eu devo estar pensando errado, eu estou errado, eu sei que o Senhor sempre está certo, só que eu vim. Por favor, Deus, abra tuas. E devagarzinho você vai permanecendo assim. O que acontece, Raquel? Duvido Deus não dar a vitória. Porque comigo foi assim. Uma das coisas que eu reclamava com Deus, eu falava sempre para Ele: Deus, por que para mim tudo é difícil? Tudo é difícil. E era tudo difícil, parecia que tudo era impossível para mim, era difícil, era sofrido. Só que tem uma coisa, deu tudo certo. Por quê? Porque era sofrido, era difícil, eu reclamava para Deus, mas eu não me afrouxei. Eu não faltava no culto. Vocês viram o Paulinho testemunhando, que eu chegava lá, vamos lá, vamos, né? Quer dizer, eu não só, eu criava força para ir orar na mata, como eu pegava as pessoas na mapa e orar comigo. A turma ia sem vontade, porque como é que ele ia falar? Mas como é que eu vou falar que eu não vou? Né? E o Paulinho não contou, por que eu pegava no pé dele? Porque ele também estava desempregado, como é que ele ia falar não? Estão entendendo? Então, quer dizer, que nós precisamos buscar a força do Senhor e o seu poder, não podemos desistir. Aí, querido, a outra coisa que você tem que aprender, que daí é um posicionamento que você tem que ter todo dia da palavra. Ó, Josué 1,7, presta bem atenção, Josué 1,7, o que diz aí, ó? Leia para mim. Palavra, querida, permaneça firme nos princípios de Deus,
Estude sobre o princípio, aprende sobre o princípio de Deus, depois firme-se nele. Se você não aprender e não se firmar, você vai ser aquela pessoa que vai andar com pessoas que vão te roubar a essência. Entende? Daí você vai começar a achar que não tem nada a ver faltar no culto. Não tem nada a ver de vez em quando, porque eu estou cansado, porque eu estou com problema com o filho, estou com problema com dinheiro, estou com problema com o serviço, você vai ser igualzinho. E aí o que acontece? Você não estudou, não se firmou, não tomou uma decisão naquela palavra, você é igual aos outros. E a Bíblia é bem clara. As más companhias corrompem os bons costumes. Estude na palavra sobre cada princípio. Se o pastor fala que o princípio de oração é importante, estude sobre o assunto. Preste atenção quando está falando sobre o assunto. Pesquisa sobre o assunto. Faça seu momento com Deus até você ter uma inteireza daquilo. Compreender a palavra de Deus, compreender cada assunto na palavra de Deus, né? Compreender a história. Olha bem, em tudo, né? Vamos supor assim, né? Você quer melhorar o teu casamento. Se você melhorar o teu casamento, você está melhorando a tua vida com Deus. Você vai aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo. Se você tem um problema, querido, diga comigo, quando eu tenho um problema, é Ele que está me dirigindo. Diga, certo ou errado, eu estou sendo dirigido por um problema, falei. Se você tem uma dor de cabeça, né? Muito forte. Aí você fala assim, eu não vou no culto porque eu estou com muita dor de cabeça. Quem dirigiu a tua vida? Quem decidiu aonde você vai? Se o meu casamento não vai bem, quem vai dirigir minha vida? Meu casamento. Se vai bem, mas também não pode dirigir minha vida, não sei se você entende, mas é mais fácil. Se você tem uma preocupação, o que vai dirigir tua vida? Preocupação. Então, como é que você vai ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, sendo que tem muitas coisas, muitas vozes dirigindo a tua vida? Porque, eu tenho uma certa experiência de ser guiado pelo Espírito Santo. E eu tenho uma prova que deu certo. Minha vida é uma prova. Mas você pensa que é fácil? Você está num turbilhão de problema. E você aprender a desligar de tudo para ouvir o Espírito Santo. Tudo aquilo está falando, está te ocupando. E quando algo está falando com você, querido, está dirigindo tua vida, é igual lá na loja, né? Então tem hora que eu estou fazendo negócio, que eu estou comprando, que eu estou pensando, estou resolvendo um monte de problema. A Rose, o pessoal fala comigo, eu não escuto nada. Eu sei que tem alguém falando comigo, aí depois eu dou uma paradinha, me concentro, não é assim, Suzana, que eu falo? O que é, Suzana? Então, olha bem, o que estava dirigindo a minha vida que atrapalhava até eu ouvir a voz da pessoa que está do meu lado? Problema, luta, dificuldade. Então essas coisinhas servem para mostrar para você como é que você tem que aprender a lidar, a administrar o teu espírito para você estar ouvindo a voz de Deus. Quando há barulho, você não escuta o Espírito Santo. Então quando você tira um tempo para meditar, para pensar, para desligar, para poder ficar um tempo a sós com Deus, você está abrindo a porta para que Deus possa falar contigo. No começo você não vai entender o que Deus está falando, por quê? Porque Ele fala com uma impressão, às vezes Ele está fazendo uma impressão em você, e você está querendo pensar em outra coisa, está em outra coisa, você não consegue imaginar o que o Espírito Santo está fazendo, porque quando o Espírito Santo fala,
e você começa a perceber o que ele está falando, você começa a ter uma imaginação, aí ele transforma aquilo que ele está falando em uma imagem. Imaginação é imagem. Entende? O que é uma imagem? Vou te explicar bem simples para você. Antes, né? Vamos supor assim, antes dessa camisa existir, desse relógio existir, teve uma imagem na mente do cara que fez. O cara que desenhou, criou, ele teve uma imagem. Ele imaginou esse relógio. Entende? Depois que ele imaginou, o que acontece? Aí ele teve fé para fazer. E ele trouxe a existência. Antes dessa cadeira de plástico existir, alguém imaginou. Aí ele colocou a imagem em um protótipo, né? em um desenho. E fez uma receita, e alguém foi lá e fabricou trazer a existência. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que eu espero, a convicção de fatos que não se veem. Então, olha bem, o que é a fé? A fé é algo, a fé em Deus é algo que o Espírito Santo fala comigo, eu crio uma imagem daquilo, o Espírito Santo vai testificando, e logo, né, a gente vai trabalhando, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, aquilo vem à existência. E o Espírito Santo, o nosso Deus, ele está cheio de riqueza, de coisas tremendas para nos dar. E você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, por quê? Porque as coisas vão vir pela fé. A fé, ela começa na sua imaginação. Né? Mas ninguém ouve o Espírito Santo ocupado, preocupado, ansioso, com lembrança do passado, e nem com imaginação do futuro. Né? O que traz isso vai trazer problema. Agora, se for o Espírito Santo, quando ele traz coisa do passado para você, ele traz cura. E quando ele traz uma coisa do futuro, ele traz um projeto, um plano, um propósito para a tua vida. Pegaram? E se você estiver firme ouvindo a voz do Espírito Santo, você vai ficar mais animado na igreja, mais animado na sua busca a Deus, mais animado para orar, para buscar, porque o Espírito Santo ele traz isso. Ele aumenta, quando você está agradando Ele, você começa a sentir mais prazer, a ter mais vontade de buscar a Deus. Exceto nas provações, né? Na provação é quando o diabo, o mundo, está querendo te roubar. Eu vi uma frase esses dias, o cara disse o seguinte: o mundo foi formatado para te enganar, para te levar para o inferno. O mundo está formatado para isso. Ele está formatado. O mundo é ilusão. A pessoa quando quer ser sábia, ela vive para depois da sua partida daqui. Quer dizer, ela vive mais pensando na morte do que nas coisas desse mundo. Ainda que Deus nos dá 100 vezes mais no presente, isso não vale nada. Amém, querido? Então, olha bem, a primeira coisa você tem que buscar força no Senhor, depois você tem que conhecer a palavra. Mateus 4,4, eu estou só com um versículo aqui, mas eu creio que lá diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Olha lá, ó, está escrito, nas escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Então, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: quando você vive pelo que Deus diz, dura para sempre.
Para sempre quer dizer, é para após essa vida. Mas se você não estiver vivendo pelo que Deus diz, agora preste bem atenção. Por que você quer ouvir a voz de Deus falando com você, dando pressão pessoal, sendo que você não sabe a voz de Deus que já está numa carta escrita, que está numa escritura sagrada, que está num contrato já escrito? Tem como você discernir o que o Espírito Santo está te dizendo se você não conhece o contrato? Fica complicado. A Bíblia, olha bem, ela é chamada de escritura sagrada. Escritura é documento de posse. Quando você compra uma casa, um terreno, um sítio, você faz uma escritura lá, fala assim, ó, é tantos metros, começando da parte norte, tal, com divisa com fulano de Bertano, é tantos metros de fundo assim, tal, divisa com fulano, Bertano, aí o outro marco lá do norte, é tanto, não tem, papapá, e ali vai falando o confronto, tudo certinho assim, vai te dizendo, tudo aquilo agora pertence a você. E aqui no mundo é de mentira, né? Porque na realidade ninguém tem nada, né? Nós só compramos o direito de desfrutar aquilo ali, mas o governo é dono de tudo, e nem o governo é também, porque um governo cai, outro levanta, e na hora que aquele caiu, perdeu tudo, o outro que levantou pega tudo para ele, daqui uns dias ele também cai, né? E assim os homens também, né? O homem morre, depois não sabe para quem que fica o que ele juntou. Então, mas escritura sagrada é documento de posse. Quando você compra um carro, você pega o documento, você vai passar para o teu nome. Pegaram? Quando você aceita Jesus, a primeira coisa que você tem que pegar é o livro de contrato. A Bíblia chama também de nova e eterna aliança. O que é aliança? Aliança é um contrato, um acordo. E ali estão as cláusulas, as leis. Então, se você não entende daquelas cláusulas, daquelas leis, você está lendo a Bíblia como livro de doutrina, simplesmente? Não, você tem que saber que aquilo ali é uma escritura sagrada, é um contrato, é um trato, é um documento de posse. E você tem que saber o que está escrito ali. Agora, depois que eu li o contrato, que eu sei todos os meus direitos e os meus deveres, e as minhas... Tudo aquilo que envolve aquilo, aí eu posso conversar com o dono, né? Eu posso chegar lá no dono, né, de tudo, aquele que eu fiz contrato com ele, e falar para ele, ó, eu sei que o contrato está assim, eu estou fazendo a minha parte, né? E eu posso conversar, eu posso pedir, e na realidade eu vou orar de acordo com a palavra, com a lei. Então, olha bem, quando um advogado ele vai defender tua causa, ele vai ter que usar o quê, Raquel? O juiz só vai ouvir ele quando ele diz o que ele está requerendo, ele diz o livro, a página, o artigo, sei lá o que é lá, ele vai falar o teu endereço. Se você vai falar com Deus, você tem que fazer a mesma coisa. Senhor, segundo a tua palavra, aqui em 1 João 10:10 diz assim, um ladrão não vem senão só para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. Senhor, o Senhor veio para que tenha abundância. Ó, na tua palavra lá em Isaías 53, pelas suas pisaduras eu fui curado, o castigo que me traz a paz estava sobre ti. Em tal lugar está escrito que o Senhor se fez pobre para que eu seja rico. Senhor, eu conheço tua palavra. O que está acontecendo, Deus, que eu estou fazendo, que está ferindo a tua palavra, que eu não estou sabendo? Né? E de repente, você estudando a tua palavra, de repente você vai descobrindo coisas que você está fazendo, de repente você tem um pecado no coração, de repente você tem um erro de entendimento, de repente você está entendendo algo, né, de uma maneira fora do que Deus falou, e você vai buscando em oração, e vai tal, e vai compreendendo devagarzinho. De repente você tem uma experiência com Deus, aquele assunto fica claro, e assim vai indo, você vai vivendo todos os dias da tua vida, melhorando a tua vida, melhorando o teu modo de viver, mudando, aproveitando a graça, cada vez mais se transformando em filho de Deus, cada vez mais
se aproximando e assim a tua vida está sendo conduzida. Pode ficar firme, querido, que vai dar tudo certo. Mas se você estiver fazendo errado, sinto muito te dizer, vai dar caca. Porque a mesma Bíblia que fala o que dá certo, fala o que vai dar errado. Ó, eu não estou falando isso para me gabar, até Deus tem misericórdia, Ele sabe que eu não estou falando isso para me gabar. Mas quando as pessoas contam problemas para mim, ou eu reparo um jeito, uma atitude de uma pessoa, eu fico preocupado, porque na minha cabeça passa um filme de tudo que está na Bíblia. Eu fico com pena. Porque não tem jeito de tratar as pessoas. Que eu vejo, quase todo mundo é muito orgulhoso. Você vai falar, a pessoa, mas quer saber mais do que a gente. E o filme já passou na minha mente na hora que ela está fazendo as coisas. Um posicionamento, um comportamento, né? E quando Deus mostra que, porque quem mais Deus mostra para mim o caminho errado é para mim mesmo, os meus erros. Quando Ele mostra, sim, querido, também, eu já começo a ver que do filme, da desgraça que vai acontecer. Por isso eu não tenho dificuldade nenhuma em mudar. Por quê? Porque eu não sou tonto, não sou bobo. Quando eu descubro que eu estou fazendo algo errado, eu descubro que jeito. Começa a vir uma imagem das consequências daquilo. E geralmente Deus fala comigo através de pessoas que eu já convivi com elas e eu via acontecendo com ela, ligado à circunstância na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, daquelas histórias lá, desde quando Moisés tirou o povo do Egito, tudo aquilo lá, os reis, os livros dos reis, tal, né, dos livros dos profetas. Então vem uma imagem de um momento ali, de uma circunstância que aconteceu aquilo ali, mas fica tudo claro para mim, na hora. Né? Até um dos caras que eu mais admiro na Bíblia é o rei Davi. Porque Davi era ligeiro, hein? Enquanto ele tinha dúvida de qualquer coisa, sabe para que Davi usava a perseguição, a luta que ele passava, o castigo que ele passava? Sabe para que Davi usava? Você sabe, né, Raquel? Cada um pode pensar de um jeito, mas ele não pensa a mesma coisa. Sabe para que Davi usava as lutas, a perseguição dele? Ele usava para aprender. Ele falava assim, Senhor, estou errado. No que eu errei? E na hora que ele descobriu que ele tinha errado, o que ele fazia? Perdão e nunca mais faço isso. Um dia Davi fugindo de Absalão, e um sujeito lá, esqueci o nome dele, começou a amaldiçoar e xingar Davi. O general de Davi falou, Senhor, se eu quiser eu meto a lança nele assim, ali, mato ele na hora para o Senhor. Ao que Davi falou para ele, não faça isso, porque você não sabe se Deus está usando ele para castigar algum mal que eu fiz, alguma coisa que eu fiz de errado, alguma coisa que eu aprontei. Então, Davi, ele entendia que Deus sabia o que fazer. O trabalho dele era amar Deus. Estar disposto a aceitar a correção de Deus. E Davi, ele não gostava de ser corrigido, mas ele amava ser corrigido. Ele via com bons olhos. Porque se ele está sendo corrigido, ele falava assim, é porque eu já pisei na bola mesmo. Então ele olhava com bons olhos. Não é que ele gostava. Ele falava assim, né? Ainda bem que o Senhor está me corrigindo. Porque ele sabia que se o Senhor não corrigisse ele, a coisa ia ficar pior. Ele ia pagar um preço muito maior. Tanto é que um dos castigos de Davi, o Senhor falou para ele, você quer cair? Vou te dar 3 escolhas. Você quer cair na mão dos homens? Você quer cair esqueci agora o que lá?
por 3 vezes, na mão dos seus inimigos, Aí ele falou assim, Senhor, e o Senhor falou assim, você quer cair na minha mão? Aí ele falou, Senhor, eu quero cair na tua mão, porque se eu cair na mão dos meus inimigos, eles não vão ter misericórdia, o Senhor vai ter. Pegaram? Você precisa saber que você é fraco, e que você precisa de força. Isso não é para poder se você pega e entende, não, eu não posso me humilhar, porque não sei o quê, porque eu tenho que pensar, e querido, você está entendendo a coisa em outro assunto, é em outro assunto, não é nós estamos falando aqui, para você ser dirigido pelo Espírito Santo, você tem que aprender a ser humilde, porque você pode estar errado, existe o lugar, existe a circunstância que você tem que se levantar, que você tem que ser forte, corajoso, ter atitude, né? Mas não é esse o assunto, tá? Que nós estamos falando. Então, tem outra coisa também, que nós temos que saber que para poder você ser dirigido por Deus, se você não tiver isso, você não vai conseguir ser dirigido por Deus, pelo Espírito Santo. Uma delas é ser grato. Se você não for grato, se você não for uma pessoa grata, contente com o que tem, contente com Deus e com aquilo que está acontecendo na tua vida, você tem que dar graças em tudo dai graça diante de Deus, porque essa é a vontade dEle. Então nós temos que ser grato. Se você não for grato, Deus não pode dirigir tua vida. Ele não pode, você tem uma porta fechada. Gratidão, né? E você precisa entender que essa gratidão é um contentamento que você tem que ter. E isso não é uma questão de você querer ou não. Isso é um princípio para poder. Porque, querido, olha bem, a ingratidão é uma porteira demoníaca na nossa vida. Entenderam? Ingratidão é uma porteira demoníaca. Então, você sabe o que é ingratidão quando as pessoas praticam com você. Você não imagina o que é ingratidão quando você está praticando com os outros. E nós praticamos ingratidão, querido, com as pessoas mais importantes da nossa vida. Nós temos ingratidão com pai, com mãe, com pastor. Nós praticamos ingratidão com liderança. Nós praticamos ingratidão com patrão, com professores. Nós praticamos ingratidão e nós não vemos. E isso é uma coisa que tem que ser corrigida na nossa vida, porque isso está atrasando a nossa história, está atrasando o propósito de Deus na nossa vida. Precisamos ser gratos de coração, não vai resolver eu ir lá nas professoras minhas, professora, me perdoa, eu quero dizer que eu estou grato pela senhora. Não é isso que Deus está mandando você fazer. Deus conhece o teu coração. Se você for fazer isso aí, você está sendo um cara estrategista, mas o teu coração está do mesmo jeito, está até pior, porque agora você está tentando conquistar Deus de uma maneira religiosa. Não é isso, você tem que chegar diante de Deus e confessar teu pecado. Ingratidão é um espírito que tem que sair da nossa vida, é uma natureza que tem que sair da nossa vida, entende? A partir do momento, é lógico, você vai começar a aprender a praticar a gratidão, mas não tem como você voltar lá atrás e corrigir isso. Mas você pode pedir perdão para Deus e começar a viver de maneira diferente a partir de hoje. Né? Eu mesmo, eu reconheço
Eu fui hiper, mega, super, big, tudo quanto é coisa grande aí, de ingratidão com todas as pessoas que fizeram parte da minha vida e que me ajudou. Eu fui. Eu não tenho jeito de eu voltar lá atrás. Pegaram? Não tem jeito de eu voltar lá atrás. Eu estou tentando assim mudar meu coração a respeito disso, né? E o meu coração está sendo mudado. A gratidão, querido, ela não tem que vir do patrão para o empregado, é do empregado para o patrão, porque é o patrão que te dá emprego. Tem que vir de quem recebe para quem deu. Pegaram? Os teus filhos têm que ser gratos a você. Você não tem que ser grato aos teus filhos vivem nas tuas costas, te ferra. Entendeu? A gratidão é do menor para o maior. Entenderam? É do menor para o maior, não é do maior para o menor. O menor, querido, ele foi o beneficiado. Como é que você vai ficar grato? Você chega lá, dá uma esmola para o pedinte e fica agradecido a ele por ter dado aquela esmola para ele? É o pedinte que tem que estar. É quem recebe que tem que estar grato com quem paga. É ou não é? É o teu filho que recebe a comida, ele não trabalha, ele não coisa, a comidinha está ali, a roupa está ali, a roupa aqui, quem se ferrou? Quem se ferrou foi você. Então é ele que tem que estar grato a você. E nós não fomos. Você fala assim, pastor, não, mas eu não tenho esse problema. Não tem, né? Não tem, né? Por exemplo, quantas pessoas a gente conhece, né? Que vem na igreja, que são gratas porque estão aqui, estão vivendo, se faz uma família, tudo e tal, estão até gratos. Mas quantos estão aqui, estão descontentes, estão isso, estão aquilo? Não é, você não está descontente, você está sendo ingrato, você esqueceu, entende? Daquilo que aconteceu lá no passado. O preço que pagaram pela tua vida. Você tinha alguma coisa para oferecer, o casal aí? Né? Só problema, né? Aí vem, agora amanhã depois também vem gente agora e vocês começam a ajudar, eles têm alguma coisa para oferecer para vocês? Nada. Então se eu não aprendi a isso aí, o que eu estou fazendo? Eu estou estreitando, estou rompendo o meu relacionamento com o Espírito Santo em termos de desenvolver a minha vida espiritual. Tem que praticar a gratidão. E outra coisa também que a Bíblia mostra, assim, que é bem claro que você tem que ter para poder você ouvir a voz do Espírito Santo, é a alegria. Então, Paulo diz assim, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. E por que você precisa ter alegria? Aí você precisa compreender algumas coisas. Porque o que Deus te oferece, não tem sofrimento nesse mundo, não tem maldição nesse mundo, entende? Que ameaça o que Deus te recebe, a não ser você ficar ingrato, a você ficar distante, que te priva daquilo, e não tem coisa maior. Por exemplo, nós íamos morrer e todo mundo ia ter morte eterna e ir para o inferno. De repente alguém vem e fala assim, não, agora na hora que você morrer que vai começar a vida verdadeira. Eu vou te tirar da maldição do castigo eterno e vou te colocar onde olhos humanos nunca viu, coração humano nunca sentiu e nem passou, né, perto da nossa imaginação o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está falando que não tem gozo, não tem alegria, não tem riqueza, não tem glória, não tem prazer, não tem nada nesse mundo que se compara àquilo que Deus tem para aqueles que o amam e que andam segundo o seu propósito. Agora preste bem atenção, a Bíblia é bem clara, é bem clara. Vamos levantar e vamos orar isso. Romanos 8, 28, o que diz lá? Pois sabemos
Querido Deus, eu quero, Pai, colocar nossas vidas em Tuas mãos. Eu quero, como igreja, Pai, Te agradecer, Senhor, por essa palavra, por esse ensino. Sabe, Papai do céu, por que eu quero Te agradecer? Porque eu tenho fome, Pai, e sede do Teu Espírito, não só sobre a minha vida, mas sobre cada companheiro, cada irmã, Pai, cada irmão nesse, Pai. Tudo que eu quero, Pai, é o Teu Espírito, Deus, dirigindo a nossa vida, para nós sermos a Tua alegria na terra, Pai. Eu quero, Pai querido, que cada um aqui, Pai querido, tome isso como uma missão. Eu vou ser a alegria do Papai na terra. Que é tudo que Jesus fez, Pai. Até o Senhor mesmo não aguentou, Pai. E o Senhor falou em voz, Pai. Este é meu filho amado, o qual me dá muita alegria. Eu quero, Pai querido, que essa nossa igreja, Pai, esse nosso ministério, possa, Senhor da glória, arrancar sussurro do Teu coração, Pai. Ao ponto, Deus, que a Tua boca não vai aguentar, Pai querido, e vai falar assim, esse é o meu ministério, a minha igreja, que me dá muita alegria. Ah, Pai, se um dia, Deus, nós conseguir dar essa alegria para Ti, Deus, eu vou ficar muito contente, Pai. Eu vou ficar muito feliz. E Papai, eu sei, Deus, que as vozes, Deus, que os meus irmãos recebem, as vozes também, Pai, que eu recebo, são muito fortes, Pai. E às vezes não dá para Te ouvir constantemente. Mas, Senhor, cada dia, Deus, nós podemos melhorar, aprender mais. É isso que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém?